Olá pessoal, hoje faremos uma revisão de Química para a AC1 do segundo ano, certo? Vamos iniciar com o conteúdo de diluição de substâncias. Então, basicamente, para diluir uma substância, o seu objetivo é reduzir a concentração, certo? Então, nós temos a fórmula principal, certo? Que seria C1 vezes V1 igual a C2 vezes VF. Esse VF, você tem que lembrar que ele é V1 somado a V2. Mas o que seria V1 e V2? V1 é o volume inicial da solução que você já tem a uma determinada concentração. E daí na questão ele vai falar sobre acrescentar água ou acrescentar solvente para fazer com que essa concentração final ela seja menor. E daí esse V2 é o volume adicionado, ou seja, o volume de água que você adiciona à solução, certo? Então eu fiz um esquema aqui. Você tem um becker. Dentro desse becker você tem uma solução inicial com a concentração C1 e haverá adição de água. Após a adição de água, você deve perceber que aumentará o volume. Consequentemente, se você aumenta o volume, você reduz a concentração, certo? Então, a concentração do frasco 2 vai ser menor que a concentração do recipiente número 1, ok? Então, esse conteúdo de diluição é um conteúdo que você tem que ter muita atenção ao texto para interpretar de maneira correta, certo? E saber distinguir o que você quer de solução final e o que você tem de solução inicial, ok? Dando continuidade ao conteúdo de soluções, nós temos o conteúdo de misturas de solutos. E essa mistura, ela pode ser entre dois solutos iguais, sem reação química, ou ela pode ser entre dois solutos diferentes com reação química, certo? Então, se você tem misturas de mesmo soluto sem reação química, a fórmula a ser utilizada é essa daqui. Então, você tem a concentração inicial 1 multiplicado pelo volume inicial 1 mais concentração inicial 2 do frasco 2 multiplicado pelo volume do frasco 2 e você vai obter uma concentração final multiplicado pelo volume final. Lembrando, o volume final, assim como no conteúdo de diluição, ele é o volume 1 adicionado ao volume 2, ok? Então, basicamente, você tem aqui a solução 1 com o soluto A e a solução 2 com o soluto A também, tá bom? Então, ambos com suas concentrações distintas. Então, quando você misturar essas duas soluções de mesmo soluto, você vai obter uma solução final com um volume, que será a soma dos dois volumes anteriores, e uma nova concentração, ok? Então, é basicamente você interpretar a questão, jogar na fórmula e identificar o que é que a questão está pedindo, ok? Caso tenhamos misturas de solutos com diferentes reativos, o que significa dizer está misturando dois solutos distintos e vai ocorrer reação química. Sempre numa reação química, se há a reação química em si, a formação de um produto. E a questão vai pedir para você no comando se ele quer a concentração final desse produto formado, a concentração dos reagentes que ficaram em excesso, certo? Que não reagiram durante a reação. Então, existe um passo a passo que você pode seguir para organizar a tua linha de raciocínio e você poder resolver qualquer questão que seja relacionada a esse tipo de conteúdo, tá? Então, o primeiro passo é escrever a equação química balanceada. Você precisa se atentar se a equação está balanceada ou não. Calcular o número de mols disponível para cada reagente. Você vai utilizar a seguinte fórmula, que é N igual a M vezes V. Então, N é o número de mols, M significa concentração molar e V é o volume da solução, ok? Terceiro passo, determinar se há reagente em excesso ou reagente limitante através da proporção estequiométrica. Então, a gente vai utilizar os conceitos básicos de estequiometria. E, por último, calcular a concentração das espécies finais, certo? Sempre lembrando que quando há misturas de solutos, aumenta o volume da solução, certo? Então, você nunca pode esquecer desse fator, porque senão isso pode alterar o teu cálculo no final. Referente ao conteúdo de propriedades coligativas, é importante que você saiba que isso ocorre quando você adiciona a um solvente um soluto não volátil. O que significa não volátil? É que ele não evapora com muita facilidade, certo? Então, os efeitos coligativos eles serão bem complementares nesses solventes cujo soluto ele seja pouco volátil ou quase não volátil, ok? Então, as propriedades que vocês vão estudar nesse conteúdo, elas são classificadas em 4 propriedades. Você tem a tonoscopia, que é a diminuição da pressão de vapor do líquido. Você tem a ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição do líquido.
Você tem a crioscopia, que é a diminuição da temperatura de congelamento do líquido, ele também pode vir com o nome de fusão, tá? E você tem a osmoscopia, que é o aumento da pressão osmótica do solvente, ok? Existe uma regrinha, que é a regrinha do Vosse, tá? Então, na regrinha do Vosse, o que é que você vai considerar? Você escreve o Vosse, tá? E daí, o primeiro é para baixo, o segundo é para cima, o terceiro é para baixo e o último é para cima. O que isso quer dizer? Quando você tem o Vzinho para baixo, significa dizer o quê? Que o vapor, ou a pressão máxima de vapor, sofreu uma diminuição, né? Então, abaixou a pressão máxima de vapor do solvente em si. Quando o Ozinho está para cima, é a osmose. O que aconteceu com a osmose? Ela aumentou, certo? C é o congelamento, que é a temperatura de fusão. Vai sofrer um abaixamento, porque a setinha está para baixo. E o Ezinho, que é ebulição, vai sofrer um aumento, porque a setinha está para cima. Para esse conteúdo, é importante que você saiba distinguir as soluções que são do tipo iônicas ou as soluções que são do tipo molecular, tá? Porque isso vai influenciar muito no teu cálculo final, certo? Então, para que você possa distinguir, existe um fator chamado de fator de Van Hoff, certo? Saiu errado aqui, depois vocês corrigem aí, ok? Então, quando você tem substâncias moleculares, são substâncias não eletrolíticas. O que isso quer dizer? Elas não conduzem eletricidade, certo? Então, geralmente, esses compostos são formados por ligações covalentes. Então, o que são ligações covalentes? Quando você une A metal com A metal, certo? Então, normalmente, essas substâncias são açúcares, né? Nos textos, eles colocam açúcares como glicose, sacarose, ureia ou compostos com função orgânica álcool, tá? Então, basicamente, quando você tem esse tipo de substância, o fator de Van Hoff, você vai considerar sempre 1. O que isso quer dizer? Sempre que for uma substância não eletrolítica, vamos considerar que o Izinho, que é o fator de Van Hoff, ele é igual a 1 mol. Ou seja, os efeitos coligativos eles são mínimos considerado as substâncias em comparação às substâncias iônicas, ok? Vejamos aqui um exemplo prático do que foi isso que eu falei agora há pouco. Se a questão fala em uma solução de glicose, ou seja, você tem uma solução de glicose, e daí ele fornece para a gente a fórmula molecular. Então, você percebe que carbono, hidrogênio e oxigênio são compostos ametálicos, certo? Então, se você tem compostos ametálicos que estão ligados entre si, automaticamente a gente já sabe que ele é um composto molecular, certo? E daí ele forneceu para a gente a concentração, certo? A concentração de 0,5 mol/litro. E daí a concentração efetiva de partículas continua sendo 0,5 mol/litro. Por quê? Porque o nosso fator de Van Hoff, ele é igual a 1 mol, certo? Então não há alteração na concentração da substância em si. Se a sua substância ela for iônica, certo? Ela compõe eletrólitos, ou seja, são íons, certo? Que em solução eles auxiliam a condução de corrente elétrica, certo? Então, normalmente esses compostos iônicos, eles são formados por ligações iônicas, que é quando você tem um metal ligado a um não metal, um ametal, certo? Normalmente essas substâncias são sais ou bases, ok? E também ácidos fortes. Você tem que considerar que ácidos fortes são considerados soluções eletrolíticas porque eles sofrem ionização, certo? E daí, como é que você consegue identificar essas substâncias? Aqui você tem alguns exemplos, né? NaCl, CaCl2, algumas bases como NaOH, que é o hidróxido de sódio, e alguns ácidos como o ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, certo? A regra para o fator de Van Hoff significa dizer o quê? Que o Izinho, que é o fator de Van Hoff, ele vai ser considerado ao número de íons que essa solução vai ter após a ionização, certo? Então, como exemplo, eu vou pegar aqui o NaCl, certo? Então, o NaCl, quando ele está diluído em água, ok? Ele vai sofrer uma dissociação, ou seja, nós vamos ter como produto o Na+, mais o Cl-. Então, aqui você formou um cátion e um ânion. Então, totalizando 2 íons, certo? Então, o nosso Izinho vai ser esse fator de 2 íons, tá bom? Agora, a gente deve considerar se a questão vai falar para você que a dissociação ela pode ser máxima, ou seja, todos os íons vão ser dissociados, ou se existe um grau de dissociação, que no caso
ele vai falar para você a porcentagem desses íons que foram dissociados, certo? Um outro exemplo, para você ter uma noção melhor, é o CaCl2. Então, nós temos o cloreto de cálcio. Quando diluído em água, você vai formar o quê? Você tem um átomo de cálcio, né? Então, você tem o cálcio. Lembrando, esse número 2 ele sobe para cima como sinal, mais 2, certo? Mais 2 cloros, menos 2 cloretos, ok? Então, aqui você tem um total de 1 cálcio e 2 cloretos, totalizando 3 íons como fator de Van Hoff, ok? Então, quando esse fator de Van Hoff ele tem uma porcentagem específica de ionização ou dissociação, nós devemos utilizar essa fórmula daqui, tá? Que o fator de Van Hoff ele vai ser 1 mais o alfa. Esse alfa daqui é o grau de ionização. Então, na questão, quando ele der o grau de ionização, ele fala para você que a substância tem determinado grau de ionização, certo? Multiplicado por Q menos 1. Então, eu vou fazer algumas questões para que vocês possam entender melhor a respeito. Referente ao conteúdo de termoquímica, basicamente você vai estudar algumas reações químicas, certo? E essas reações elas podem liberar calor ou absorver calor, certo? Então você vai analisar a questão e vai determinar isso através do seu ΔH, que é a variação de entalpia, certo? Então, quando você tem substâncias que são exotérmicas, significa dizer o que? Ela libera calor, certo? Já substâncias do tipo endotérmica são substâncias que absorvem calor. Ok? Então, você determina isso pelo ΔH da solução. Então, quando ela é exotérmica, ela libera calor para o meio. O sinal do ΔH ele vai ser menor que zero, ou seja, negativo, certo? Quando a substância é endotérmica, ele absorve calor do meio. O sinal do ΔH ele é maior que zero, ou seja, positivo. Então, exotérmica, vamos lembrar que o ΔH ele vai ser menor que zero. Basicamente, ele vai ser negativo. E quando ele é endotérmico, o ΔH ele é maior que zero, positivo, ok? E como é que a gente define esse ΔH? A gente utiliza essa fórmula daqui, né? O ΔH é a variação de entalpia do produto subtraído pela variação de entalpia dos reagentes. Algumas questões podem tratar gráfico, tá? E se for de gráfico, é muito tranquilo para ter a compreensão a respeito do gráfico, tá? Então, reações exotérmicas são aquelas, vamos lembrar que o ΔH ele é negativo, ok? E reações endotérmicas são aquelas cujo ΔH é positivo. Então, como é que você vai entender a respeito? Então, pensa aqui comigo. Normalmente, nas reações exotérmicas, o reagente ele está superior em relação ao produto, em relação à energia, certo? Quando a reação é do tipo endotérmica, o reagente ele é inferior em relação ao produto quando estamos mencionando energia, ok? Então, quando você faz aquele cálculo de ΔH, que é a entalpia total, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, pegando os valores do gráfico, você vai perceber que um dos cálculos vai dar negativo e outro cálculo vai dar positivo, e daí você consegue distinguir se a reação é endotérmica ou exotérmica. Por último, nós temos o conteúdo de funções orgânicas, especificamente funções oxigenadas, que tem oxigênio na sua composição, certo? E daí nós devemos nos atentar às funções álcool, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e éter, certo? Que serão cobrados na prova de vocês, ok? Então, a função álcool, você tem uma hidroxila ligada à estrutura carbônica. A hidroxila é o OH, ok? O fenol é quando você tem um anel aromático ligado diretamente a uma hidroxila. Então, ele não é álcool, ele é fenol, tá? É outra função orgânica. O aldeído é quando você tem no carboninho uma dupla oxigênio ligada a um simples hidrogênio. Cetona é quando você tem num carbono secundário uma dupla oxigênio. Aldeído é quando você tem num carbono primário uma dupla oxigênio simples hidroxila, ok? Éster é quando você tem num carboninho
uma duplo oxigênio e ao mesmo carboninho você tem uma ligação simples com outro oxigênio que está ligado a um radical à direita, ok? E por último você tem o éter, né? Que o éter é um heteroátomo. Então esse Rzinho daqui, eles são carbonos, tá? E daí quando você tem o oxigênio funcionando como heteroátomo na estrutura, essa estrutura é chamada de éter. Vamos lá, muita atenção à interpretação da questão, ok? Então ele fala o seguinte: se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução a 0,20 molar de hidróxido de potássio, obteremos uma solução de concentração molar igual a. Então vamos separar esses dados que foram fornecidos, ok? Então primeiro ele diz para você que vai adicionar 80 ml de água, certo? Então essa vai ser a água que vai ser adicionada, lembrando que a água adicionada a gente chama de V2, ok? E ele disse que vai adicionar o quê? Ele vai adicionar a 20 ml de uma solução a 0,20 molar. Esse Mzão, ele significa concentração em mol por litro, ok? Então, devem ter atenção a respeito. Então, ele quer saber, obteremos uma solução cuja concentração molar será igual a. Então, ele quer saber o C2, ok? Então, eu dividi aqui, nesse desenho esquemático, esses dois dados específicos. Então, 80 ml de água que vai ser adicionados, ou seja, 80 ml está aqui. Então, vamos chamar ele de V2, ok? Ele vai ser adicionado a uma solução que já tem 20 ml. Desconsidere a proporção do desenho, tá? Isso é só um desenho esquemático para que você possa ter noção. Então, ele vai ser adicionado a 20 ml de solução, que tem como volume V1, e a concentração inicial dessa substância é de 0,20 molar. Isso aqui eu vou chamar de C1, ok? Então, vamos jogar na nossa fórmula, que é C1 vezes V1 igual a C2 vezes V2. E substituir os dados que foram fornecidos, ok? C1 é 0,20 vezes V1, que é o volume inicial, está em 20 ml, certo? Vamos transformar isso daqui para litro, vai dar 0,02 litros, igual a C2 é o que eu vou descobrir, e esse volume 2 aqui, que é o volume final, ele é V1 mais V2. Então, você tem 20 ml, aqui ó, inicial, com 80 ml. Então, o volume final é igual a 20 mais 80, que vai dar 100 ml, que é a mesma coisa que 0,1 litro. Então, isso aqui vezes 0,1 litro, ok? E vamos fazer o 0,20 vezes 0,02, nós vamos ter o resultado 0,004, igual a C2 vezes 0,1, passa dividindo, 0,004 dividido para 0,1 é igual a C2. C2, que é a concentração final, é igual a 0,04. Então, alternativa correta, letra D. Questão número 2. O volume de água em ml, ou seja, ele quer saber o V2, né? Então, o volume de água, V2, em ml, que deve ser adicionado a 80 ml de uma solução aquosa 0,1 molar de ureia, que a solução resultante tenha 0,08 molar, deve ser igual a. Beleza, então ele quer descobrir o V2. Ele já forneceu para a gente o V1, que é 80 ml. Como ele pede a resposta em ml, você não precisa converter para litro, certo? A concentração é igual a 0,1 molar. O V2 é o que eu vou descobrir. E a concentração final, que é o nosso C2, é igual a 0,08 molar. Então, para a gente descobrir o volume V2, basta a gente jogar na fórmula e descobrir o VF. Quando você descobrir o volume final, você vai saber quanto de água foi adicionado, certo? Então, jogar na fórmula, V1 vezes C1 é igual a C2 vezes VF. Substituir os dados que foram fornecidos para você. C1 é 0,1 vezes V1, 80 ml, que é igual a C2, que é 0,08 molar, vezes VF, certo? Então, fazendo os cálculos, 0,1 vezes 80 vai dar 8, que é igual a 0,08 vezes VF. O 0,08 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, VF é igual a 8
dividido para 0,08. Então, 8 dividido para 0,08, nós vamos ter como resultado o volume final igual a 100 ml. Então, se o nosso volume final foi 100 ml e o nosso volume inicial foi 80 ml, nós sabemos que o volume adicionado de água é referente a 20 ml, letra C. Questão número 3. Essa questão ela é sobre misturas de soluções com solutos iguais sem reação química, certo? Ele fala assim: misturam-se 200 ml de uma solução de hidróxido de potássio de concentração 5 grama-litro, certo? E ele misturou com o quê? Ele misturou com 300 ml de uma solução de mesma base, que é o hidróxido de potássio, de concentração 4 grama-litro. E ele quer saber de você a concentração final em grama-litro dessa substância, ok? Então, a gente vai fazer aqui aquela fórmula padrão, né? C1 vezes V1 mais C2 vezes V2 igual a CF vezes VF. Então, substituindo os dados que foram fornecidos para você, você tem aqui, ó, V1, C1, V2 e C2. Aqui você quer descobrir quem é o CF e o volume final, né? A gente já sabe o quê? Que é V1 mais V2, certo? Não esqueçam disso. Então, substituindo na fórmula, nós vamos ter 5 vezes 200 ml são 0,2 litros, mais C2, que é 4, vezes 300 ml são 0,3 litros, que é igual à concentração final multiplicado pelo volume final, que vai ser a soma de 0,2 mais 0,3, que é o volume final total, que vai dar 0,5, ok? Então, resolvendo as questões, você tem 5 vezes 0,2 vai dar 1, mais 4 vezes 0,3, você vai ter como resultado 1,2, que é igual a CF vezes 0,5, certo? Então, 1 mais 1,2 vai dar 2,2. Eu já vou passar o 0,5 dividindo, que é igual a concentração final. Então, a concentração final é igual. Macete, né? Todo número dividido por 0,5 é o dobro dele. Então, 2,2 vezes 2 vai dar 4,4 gramas por litro. Bom, um tipo de questão bem clássico, causa um pouco de medo, porque ele pede a concentração de íons, certo? Mas é uma questão muito tranquila de se fazer, existe um passo a passo a ser seguido para que você não erre esse tipo de questão, certo? Então ele fala assim: ao se misturar 100 ml de uma solução aquosa a 0,15 mol litro de cloreto de potássio, certo? Então, o cloreto de potássio, quem é ele? É o KCl, ok? E ele adicionou isso ao que? A 150 ml de uma solução aquosa a 0,15 mol por litro de cloreto de sódio. Então, você percebe que os solutos eles são diferentes entre si, né? Então, você tem o cloreto de sódio, que é o NaCl, ok? E ele fala assim: a solução resultante apresentará, respectivamente, as seguintes concentrações de Na+, K+, e Cl-. Então, ele está pedindo as concentrações dos íons que vão ser formados, certo? Então, o primeiro passo que você deve seguir é calcular o volume final da solução. Então, você tem aqui, ó, o V1 e esse daqui é o nosso V2, certo? Então, vamos calcular o volume final da solução é V1, que são 100 ml, somado a V2, que são 150 ml. Então, você tem um total de 250 ml ou 0,25 litros, ok? Tá. Depois que a gente define esse volume, agora a gente vai definir quais são os íons que vão ser formados, né? Então, eu vou pegar cada um dessas substâncias, certo? E fazer a dissociação delas, ok? Então, vamos pegar primeiro o KCl, e vamos dissociar ela. Então, vai ficar K+, mais Cl-. E agora, nós vamos fazer com o NaCl. O NaCl, ele vai obter como produto o cátion Na+, e o Cl-, ok? Então, perceba o seguinte, que aqui você tem a dissociação já das duas soluções, certo? E você percebe que você tem sempre um cátion, ok? E um ânion, certo? Então, basta você fazer com muita tranquilidade que você... Então, eu separei aqui
para facilitar o entendimento de vocês. Então, foi formado um potássio, eu coloquei aqui, certo? Foi formado um sódio, coloquei aqui. E foram formados 2 cloretos, né? Cada um formou um cloreto específico, certo? Então, eu coloquei ele aqui. Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Como não há reação química, você vai jogar naquela fórmula padrão, né? Que é C1 vezes V1 igual a C2 vezes VF. Lembrando que o volume final a gente já calculou que foram os 250 ml ali de cima, ok? Então, vamos jogar na fórmula, como é que vai ficar? C1 é 0,15 vezes V1, que são 100 ml, igual a C2, que é o que eu vou descobrir, multiplicado pelo volume final, que serão os 250 ml, certo? Então, resolvendo essa matemática daqui, você vai ter como concentração final a 0,06 mol litro de potássio mais, ok? Faremos o mesmo cálculo para o sódio e depois faremos o mesmo cálculo para o cloreto, ok? Então, fazendo o cálculo para o sódio, nós vamos ter C1 vezes V1 igual a C2 vezes VF, certo? Então, resolvendo a questão, você tem 0,15 vezes 150 igual ao C2, que vamos descobrir, e o volume final, 250 ml. Então, resolvendo a matemática, você vai ter como C2 igual a 0,09 mol por litro. Então, acabamos de descobrir o seguinte, que a concentração de íons potássio é 0,06 e a concentração de íon sódio é 0,09. Como o cloreto ele é liberado nas duas situações, ou seja, nos dois solutos, a concentração de cloro, ou seja, ele vai ser a concentração de potássio somado à concentração de sódio que a gente obteve ali em cima, né? Então, a concentração de potássio foi 0,06 e a concentração de sódio foi de 0,09. Então, somando os dois, nós vamos obter 0,15 mol por litro de íon cloreto, ok? Então, alternativa correta, letra C. Bom, essa questão número 5, ele fala o seguinte, que ele juntou 300 ml de HCl a 0,4 molar a uma solução com 200 ml de NaOH com 0,8 molar. Então, você está misturando um ácido com uma base. Então, ácidos e bases em reação formam sal e água na neutralização, certo? Ele pergunta, quais serão as concentrações finais do, letra A, excesso, se houver, letra B, do sal formado. Então, o primeiro passo a ser seguido é o seguinte, é você calcular o volume final da solução, tá? Então, o volume final é 300 ml da primeira somado a 200 ml da segunda solução. Então, isso aqui você vai ter um total de 500 ml, ou 0,5 litros. Isso é muito importante, tá? O segundo passo é você calcular o número de mols, certo? De acordo com os dados que foram fornecidos para você. Então, a fórmula a ser utilizada é essa daqui, tá? Então, número de mols é igual a concentração molar multiplicado pelo volume, ok? Então, a primeira solução, você tem o HCl. E daí ele forneceu para você o seguinte, que o volume são 300 ml e a concentração é 0,4 molar, que é a mesma coisa que mol por litro. E ele misturou ao NaOH, cujo volume é de 200 ml, e a concentração é de 0,8 mol por litro, ok? Então, calculando o número de mols, você vai ter N é igual a concentração é 0,4 multiplicado pelo volume, que é 0,3, eu transformei o 300 ml em litro, tá bom? E aqui N vai ser igual a concentração, que vai ser 0,8 multiplicado por 0,2. Então, o número de mols aqui vai ser 1,2 mols e o número de mols aqui vai ser 1,6 mols, ok? Zero ponto quatro vezes 0,3, você vai ter o valor de 0,12 mol. E 0,8 vezes 0,2, 0,16 mol. Agora vamos para o próximo passo.
No próximo passo, nós temos que montar a reação e balancear, certo? Então, montando a reação e balanceando, nós vamos ter o seguinte, que a reação vai ser montada aqui ao lado. Você tem o HCl, que vai reagir com o NaOH. E ele vai formar para você o NaCl mais água. Então, vamos analisar e balancear a equação, certo? Então, observando aqui, a reação já está totalmente balanceada, ok? Então, você tem aqui, ó, 1 mol, 1 mol, 1 mol e 1 mol, ok? Então, eu deixo especificado isso aqui, ó, aqui embaixo, porque facilita meu entendimento. 1 mol, 1 mol e 1 mol. E agora, eu vou colocar a quantidade de mols que me foi fornecido aqui, ó, no cálculo, né, anterior, logo abaixo de seus respectivos solutos. Então, você tem o HCl deu uma quantidade de 0,12 mol, e o NaCl, ou NaOH, perdão, deu uma quantidade de 0,16 mol. Então, só aqui já dá para a gente entender o seguinte, que, vamos pensar, se você tem 1 mol de HCl e ele está reagindo com 1 mol de NaOH, se você tivesse 0,12 mol de HCl, você precisaria de 0,12 mols de NaOH fazendo a regra de 3, né? Se você tiver dúvida, basta você cortar esse valor e chamar ele de x e fazer a regra de 3. Então, você vai entender que vai surgir aí um valor de 0,12. Então, significa dizer o quê? Que esse 0,16 faz com que essa substância ela esteja em excesso, certo? Então, se ela está em excesso, apenas a quantidade 0,12 mols vão reagir. Então, vai sobrar, ou seja, resta uma quantidade de 0,04 mols de NaOH que não vai reagir, certo? Então, é exatamente isso que eu vou ter aqui na letra A, que é o excesso, né? A concentração do excesso, se houver. Então, se você tem essa quantidade daqui, que é o número de mols do excesso, então, jogando naquela fórmula, né? N é igual a M vezes V, o número de mol é 0,04, é igual à concentração disso que vai sobrar multiplicado pelo volume. Lembrando que o volume a gente tem que considerar que agora o volume é 0,5 litros, né? Que você teve que somar os dois volumes. Então, vezes 0,5. Então, isolando M é igual a 0,04 dividido para 0,5. Então, a concentração molar final dessa solução ela vai ser igual a 0,08 mol por litro. Na letra B, nós temos o NaCl que foi formado, certo? Nesse cálculo daqui, nós vamos utilizar o reagente que está em limitação. Quem está em limitação é o HCl, porque a gente já descobriu que o NaOH ele está em excesso, ok? Então, vamos fazer uma regra de 3 básica. Pensa, ó, se 1 mol de HCl ele consegue formar 1 mol de NaCl, então 0,12 mol desse ácido ele vai conseguir formar X mol de NaCl. Então, esse x daqui, a gente já sabe, fazendo a regra de 3 básica, que vai ser 0,12 mol de NaCl que vai ser formado. E agora a gente vai calcular a concentração dele, né? Aquela mesma forma, N é igual a M vezes V, certo? Número de mol é 0,12, é igual a concentração multiplicado pelo volume, que é 0,5 litros, ok? Então, fica 0,12 dividido para 0,5 igual a molar. Molar é igual a 0,24 mol por litro. Então, eu consegui descobrir a concentração do sal formado e a concentração. Nessa questão de propriedade coligativa, ele fala o seguinte, que as propriedades coligativas configuram uma parte da química que estuda o comportamento de solvente em relação à solidificação, ebulição e osmose quando é adicionado um soluto não volátil. O ponto de fusão da água, por exemplo, é 0 graus Celsius, ou seja, a água congela a uma temperatura inferior a 0 graus Celsius. Porém, se for adicionados 180 gramas de cloreto de sódio a 500 ml de água, ela congelará apenas a temperaturas inferiores a menos 22,89 graus Celsius. Este efeito é conhecido como. Então, se a tua temperatura de congelamento ela reduziu de 0 graus Celsius para menos 22,89 graus Celsius, significa dizer o quê? Que foi relacionada à temperatura de congelamento. E temperatura de congelamento é crioscopia. Questão número 8. Essa questão é bem específica porque tem uma palavra-chave que você consegue identificar. Ele fala o seguinte: em regiões desérticas, a obtenção de água potável não pode depender apenas da precipitação. Nesse sentido, portanto, há sistemas de dessalinização.
Sistema de dessalinização de água, ele utiliza como princípio básico a osmose reversa. Então, a osmose reversa, letra E, ok? Então, você continua lendo a questão em si, mas você já tem aí a dessalinização e você já deve supor que é osmose reversa. Se cair uma questão de gráfico, você sabe o seguinte, ele vai perguntar para você, qual dessas substâncias é mais volátil? Dica, mais à esquerda, mais volátil, mais à direita, menos volátil. Como ele quer a mais volátil, está mais à esquerda, substância número 1, letra A. Essa questão 10 é uma questão que fala sobre a pressão osmótica, certo? Então, a pressão osmótica ela é calculada utilizando uma fórmula que é essa daqui, ó. P é igual a M I R vezes T. Então, P é pressão osmótica, M é a concentração molar, I significa o fator de Van Hoff, que eu já expliquei para vocês, R é a constante Clapeyron e T é a temperatura em grau Kelvin, tá? Então, ele fala o seguinte, uma solução aquosa de cloreto de cálcio, então, lembrando, cloreto de cálcio é uma substância iônica, né? Então, se é uma substância iônica, você sabe que ela é formada por 3 íons, ou seja, você tem um cálcio e 2 cloretos. Ele é um composto iônico, foi preparado em laboratório apresentando uma concentração molar igual a 0,15 mol/litro. Perfeito. Então, ele já forneceu o Izinho aqui para você, né? Que são 3 íons. Agora tem que ter atenção, vou colocar um asterisco aqui, porque depende se o fator de Van Hoff foi dissociação total ou houve uma porcentagem. A gente vê isso ao longo da questão. A concentração molar é 0,15 mol/litro, a concentração molar 0,15 mol por litro. Sabendo que esse sal se dissocia completamente, opa, isso que é importante, ele dissociou completamente. Então, o nosso fator de Van Hoff é exatamente 3 íons, certo? Que a temperatura do sistema é 27 graus Celsius. 27 graus Celsius você soma com 273, você vai obter 300 Kelvin, ok? E que a constante universal dos gases é 0,082. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a pressão osmótica dessa solução. Então, esse valor é 0,082 e esse valor são os 300 Kelvin que a gente descobriu, certo? Joga na fórmula e descobre a resposta. A resposta desse aqui é 11,07. Bom, esse tipo de questão, ele fala o seguinte, considere 5 soluções aquosas diferentes, todas com concentração 0,1 mol/litro de glicose, e de 4 eletrólitos fortes, que é o NaCl, KCl, K2SO4 e ZnSO4, respectivamente. A solução que apresenta, o que ele quer? Tenha muita atenção, ele quer um maior abaixamento do ponto de congelamento. Então, vamos lembrar da regrinha do Volce, né? Então, na regrinha do Volce, o V para baixo, O para cima, C para baixo e E para cima. Como ele quer temperatura de congelamento, eu vou me atentar exatamente isso daqui, tá? Então, observe o seguinte. Como ele quer o maior abaixamento, ele quer o que mais caiu, né? Que mais reduziu. E se você observar, o Czinho ele tem a setinha para baixo. Então, significa dizer o quê? Que ele vai ser mais afetado na solução que é mais concentrada. Então, basicamente, o que é que você vai fazer agora? Você vai distribuir e diversificar essas substâncias e classificá-las em substâncias moleculares ou iônicas, certo? C6H12O6, isso aqui é uma glicose, né? Glicose é molar, substância molar, 1 mol. NaCl, iônico, né? Então, você tem 2 íons. Para quem tem dúvida, ó, Na tem 1 e Cl tem 1, 2 íons. KCl, também 2 íons, né? O K é 1 e o Cl, 1. Agora aqui tenha cuidado, por quê? Porque o SO4, ele é um íon composto, certo? E o K você tem na quantidade 2, então você tem 2K e 1 SO4, totalizando 3 íons. E o SO4 também aqui, como íon composto, e o Zn você só tem 1, então você tem em total aqui 2 íons. Então você percebe o seguinte, que a solução que tem mais íons, né, é a solução de K2SO4. Então, consequentemente, ela vai estar mais concentrada. E, consequentemente, ela vai ter maior efeito coligativo. Então, alternativa letra D. Nessa questão daqui, sobre termoquímica, né, ele te dá uma reação. Então, ele fala assim, quando se adiciona cal viva à água, há uma liberação de um calor. Opa, ele já falou que libera calor, né? Então, se libera calor, é uma reação exotérmica, cujo ΔH seja negativo. Devido à reação química, ele deu a reação química aqui de Cal ligando a H2O,
formando KOH2, que é o hidróxido de cálcio. E daí ele libera uma quantidade X de quilocaloria por mol. Sabendo que as entalpias de formação dos compostos envolvidos a 1 atm 25 graus Celsius nas condições padrão. Então, ele te deu aqui as entalpias de formação, certo? Então, basicamente, o que é que você vai fazer? Você vai pegar esses valores e colocar embaixo lá de cada substância respectiva. Só que antes a gente precisa identificar se está balanceado ou não, ok? Então, fazendo a análise aqui, se está balanceado ou não. Então, analisando aqui, você tem um cálcio. Agora vamos para o hidrogênio, você tem 2 hidrogênios, aqui você tem 2 hidrogênios, e aqui você tem 2 oxigênios, ok? Então está balanceado, vou colocar os valores que ele me forneceu, ok? Então ele fala assim, que o ΔH do CaO são 151,9, o ΔH do H2O são menos 68,3, esqueci de colocar o menos aqui, tá? E o ΔH do hidróxido de potássio é menos 235,8. Então, jogando na forma de ΔH é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, certo? Ah, mas o reagente tem dois valores. Vamos juntar os dois valores, ok? Então, você tem ΔH é igual. Entalpia do produto. O produto é esse cara daqui. Então, vai ficar menos 235,8, menos da fórmula, certo? Só que os outros dois valores lá em cima estão negativos. Então, coloca dentro do parênteses menos 51,9, menos 68,3. Então, eu vou somar os dois negativos. Então, vai ficar menos 235,8, menos esse valor. Você vai ter aí dentro, fazendo a soma dos dois, né? Basta somar e conservar o sinal. Então, menos 151,9 menos 68,3, você vai ter um valor total de menos 220,2. Então, aqui você tem um joguinho de sinal, né? Menos com menos vai dar mais. Então, aqui você tem ΔH igual menos 235,8 mais 220,2. Então, subtraindo por 235,8, você vai ter um valor de menos 15,6. Então, menos 15,6, como ele já falou na questão que libera, ele não vai colocar o valor negativo, tá? Então, esse é o valor da entalpia. Nessa questão de gráfico, só analisando o gráfico, você já percebe o seguinte, que aqui você tem a entalpia do reagente e a entalpia do produto, ok? Então, ele fala, a combustão do gás propano está representada na equação e a energia envolvida neste processo está esquematizada no gráfico. A combustão completa de 1 mol de propano na reação é, ok. Então, aqui você tem a entalpia do reagente e aqui a entalpia do produto. A entalpia do reagente, você já observa aqui, ó, que é menos 104. E a entalpia do produto, você já consegue observar que é o valor de menos 2.326. Então, jogando na fórmula, né, do ΔH, que é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, ΔH é igual a entalpia do produto. O produto é menos 2.326 menos 104, joguinho de sinal, é igual a menos 2.326 mais 104. Então, o ΔH vai ser menos 2.222, ou seja, ele é uma reação exotérmica, porque libera calor, certo? Então, exotérmica com absorção? Não. Exotérmica com liberação, letra B. E finalizando todo o conteúdo, nós temos agora a identificação de funções orgânicas nessa questão, certo? Então, você tem aqui a valinina, é o principal componente de essência da baunilha, um aromatizante muito utilizado industrialmente. As funções orgânicas presentes na vanilina são. Ok, então vamos identificar, né? Primeiro eu tenho esse carboninho daqui, certo? Nesse carboninho você tem essa estrutura. Lembrando, quando você tem uma dupla O, né? Simples H, você tem um aldeído. Aqui em cima você tem um heteroátomo, né, que é um éter. E aqui embaixo você tem um radical OH. Só que tenha cuidado, por quê? Porque ele está ligado diretamente ao anel aromático. Então ele não é simplesmente um álcool, ele é um fenol. Então você tem éter, fenol e aldeído. Então fenol, éter e aldeído, letra
Questão 19. Ele fala o seguinte: o aroma das flores é uma combinação de diversas substâncias orgânicas voláteis para cada flor. Uma combinação específica de substâncias voláteis determina o aroma característico. A seguir estão representadas algumas substâncias orgânicas presentes no aroma de algumas flores comuns, certo? Ele te deu algumas características e ele pede assim, ó. A função cetona está presente nas substâncias que compõem o aroma dele. Então vamos lembrar, a função cetona é só você lembrar. Você tem um carboninho, outro carboninho, outro carboninho. No carbono secundário, você tem uma dupla oxigênio. Então, vamos procurar isso daí, né? Então, aqui, ó, você tem um éter, né? Um heteroátomo. E aqui você tem, ó, cuidado, um fenol. Então, essa daqui não tem cetona. Então, já descarta ele, né? Aqui você tem uma cetoninha, ó, um carboninho secundário, ele está ligado a esse carboninho e esse carboninho. E aqui você tem uma dupla oxigênio, que é uma cetona. Então, já acende o alerta para alfa-lonona. Aqui também, ó, um carboninho secundário, ele está ligado a dois carboninhos, e daí aqui você tem a estrutura de dupla oxigênio. Cetoninha também, beta-damascenora, certo? Aqui você tem um álcool, e aqui você tem um álcool. Então, alfa e beta, né? Então, seria violeta e rosa, letra C.